Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um dos pilares fundamentais de qualquer negócio e principalmente o negócio digital, que é a construção de um produto high ticket, tá? A gente vai falar hoje sobre por que vender um high ticket, como construir um high ticket e qual que é a arquitetura dele, tá bom? Então bora lá. O grande lance é o seguinte, a maioria das pessoas, quando querem criar um negócio, principalmente um negócio digital, elas querem ir muito para a linha do e-book, para o curso de 97, para coisas baratas. Só que isso não vale muito a pena, vocês têm que pensar o seguinte: esse é um jogo que é muito difícil de ser jogado, tá? Geralmente, o produto barato, ele vai demandar uma enorme habilidade de marketing digital. E vou falar para vocês, tá, gente? Isso aqui não é tão simples quanto parece. É, apesar de hoje GPT e Cloud escrever copy bem, uma copy que realmente converte, é muito difícil de fazer. Então, é uma parada que dá muito trabalho, porque imagina só. Um produto é 97. A cada R$ 40, você vai ter que gravar um novo criativo. Então acaba que é um volume de trabalho muito grande para um faturamento que ele não é proporcional. Então, quando você está começando, é muito melhor você vender um high ticket, porque você vai ter alto faturamento, alta margem, vai ter muito caixa no negócio. E principalmente uma parada que é o seguinte, tem algo que eu vou falar para vocês que é até melhor do que um alto faturamento. Que além de ser uma alta entrada de receita, é o seu MRR. Então, por exemplo, hoje aqui no caso da minha empresa, a gente faz quase R$ 150 mil sem precisar vender mais nenhum real. Então, a gente já tem a certeza que todo mês entra 150 mil pelo menos. Por quê? Porque a gente tem receita recorrente. Isso é um tesouro. Isso aqui te traz equity, te traz muita tranquilidade, é o que realmente te traz previsibilidade, porque você não precisa ficar preocupado todo mês naquela loucura de ter que vender para poder pagar as contas, tá bom? Mas bora lá. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é como se fosse uma escada de valor invertida. Então, onde a gente tem a isca, o front, o back e o high, só que a gente começa pelo high e só vai descendo, tá bom? E qual que é o grande lance, tá, gente? O que que é um produto high ticket, na verdade? Primeiramente, que ele é, sim, um produto que tem um preço maior do que os outros. A verdade é essa, porque senão ele não seria high ticket. Que vai dizer qual que é o ticket da do seu produto é muito da sua audiência. Mas o que eu considero se eu tenho um mercado B2C, uns R$ 6 mil é um produto high ticket. Quando eu tenho um mercado B2B, uns R$ 20 mil é um produto high ticket, porque quando eu paro para pensar numa empresa, pô, ela tem muito mais dinheiro, muito mais caixa para poder reinvestir. Então, uma solução de uns R$ 30 mil por negócio, uma solução de menos de R$ 3 mil por mês, é barato, porque é o custo de um funcionário. E se eu pegar proporcionalmente falando ao que aquilo pode resultar para a empresa, aí que a gente vai para uma parada absurda. Principalmente porque não é sobre o preço, é sobre o valor que aquilo ali vai gerar para a empresa. Então, o grande lance é esse. Mas eu tenho que levar em consideração que esse produto high ticket, ele precisa ter uma enorme transformação. O 80/20 no mercado digital, gente, é esse. É um mercado onde eu falo muito sobre educação. E a educação, ela realmente gera uma transformação profunda. Então, basicamente, tá? Um curso vai ensinar, a mentoria vai transformar e uma consultoria você implementa. Basicamente, o cliente ele compra porque sair do ponto A para o ponto B. Então, isso é muito importante. Eu tenho que entender que o meu high ticket, ele é nada mais do que um caminho bem estruturado para a pessoa sair do ponto A para o ponto B que ela deseja. Ele é só uma ponte, só que ele é uma ponte mais acelerada, porque a pessoa vai ter mais contato comigo. Então, a característica do high ticket é transformação profunda e acelerada, bem como um alto preço. Na minha visão, um high ticket começa em R$ 6 mil para um mercado B2C e seus R$ 20 mil para o mercado B2B. Essa aulinha eu montei com o GPT, ele colocou esse aqui diferencial, deixa eu ver esse negócio. Qual que é a minha visão, gente? O grande lance é o seguinte, tá? Sempre que eu abro um negócio, sempre que eu tenho um produto, eu vou ter duas audiências. Uma audiência de pessoas físicas e uma audiência de pessoas jurídicas. O ideal é que você comece vendendo para pessoa jurídica, porque ela consegue pagar mais. Porque quando eu paro para pensar na minha casa, por exemplo, uma decisão de 30 mil, eu vou levar um tempo. Já para minha empresa, uma decisão de 30 mil, por vez eu nem vou pensar muito. Vou falar, pô, vamos pegar uns 36 mil. 36 mil é 3 mil por mês?
pro negócio dá para pagar, a gente não vai sofrer de boas. Mete bronca aí, porque se der ruim, perdeu só R$ 3.000. Já para minha casa, não, eu vou pensar muito mais. Pô, será que eu vou comprar um carro nessa parcela de R$ 3.000 por mês? Será que é o momento? Será que eu não vou segurar um pouco? Faz sentido? Então, assim, ó, tudo isso a gente tem que pensar na hora de atacar uma audiência ou outra. Então, por isso que eu prefiro ir bem mais para a empresa. Empresa paga muito mais, mas tem um lance que para mim é fundamental. A pessoa física, ela te dá muito mais trabalho, porque esse é um ponto que quase ninguém fala de um high ticket, principalmente quando é uma mentoria. Geralmente a galera é travada para execução. Então, empresa não, cara. Empresa o negócio tem que andar, é obrigado a andar. Então, você costuma ter mais resultado ali com a sua metodologia. Uma pessoa física, ela vai pagar seus 2, 3, 5 mil. Já uma empresa paga 20, 30, 50, entendeu? E geralmente, geralmente não, tenho certeza para vocês. Eu acredito que esse tipo de venda, ele é até mais difícil de fazer. Então, assim, a dificuldade da venda é quase a mesma, se esse daqui não for mais difícil. Porque a pessoa jurídica tem mais condição de pagar. Então, geralmente, o jogo do PF é um jogo mais de volume. Já o B2B é um jogo muito mais de margem. Então, vou trazer para vocês dois exemplos. Eu tenho a minha empresa principal, que é a Simple, onde a gente vende para mentores. É um produto onde a gente vai ter poucos clientes, só que um negócio muito lucrativo. Então, a gente tem nosso ticket médio de mais ou menos uns R$ 60.000. Já eu tenho um outro negócio, que é onde eu formo o social seller, que é até aquela dali que é especialista, que é minha namorada, onde o game é muito mais de volume. Então, a gente tem ali uma mentoria que geralmente tem uma taxa de entrada de 3.000, gera 60.000 de receita no mês. Pelo menos é isso que a gente tem assim de meta mínima. Mas já outro negócio meu, o que dá 5, cara, tem uma venda que a gente faz e bota os meus 60.000 de receita, uma venda só. Então, por isso que eu prefiro muito mais ir pro jogo da pessoa jurídica. É muito mais lucrativo, tá? Tem até uma outra parada, mas eu vou falar isso para vocês depois, o porquê e para vender mais para a empresa. Qual que é a matemática do negócio, tá, gente? Porque assim, ó, quando eu falo de high ticket não é simplesmente uma mentoria, meu conhecimento. Quem vende serviço tem um produto high ticket. Então, o mercado digital, por exemplo, quem vende produto de gestão de tráfego, de agência, está acostumado a cobrar um FII mensal de, sei lá, R$ 3.000. Cara, 3 vezes 12 é 36.000. Então, já é high ticket. Então, eu tenho que entender o seguinte. Quando eu falo de uma prestação de serviço, ele não é algo escalável, ele é escalonável. Então, para continuar a minha entrega, eu preciso contratar as pessoas. Então, você não pode ficar brigando por preço baixo, porque você vai ter margem muito pequena, mas principalmente, tá? Um time fraco, um time ruim. E até um jogo para quem tá começando agora é o seguinte, cara. Sua empresa no início, ela é como uma criança recém-nascida. Você não vai pegar seu filho recém-nascido e botar na mão do estagiário. Pô, você vai querer o melhor médico, vai querer o cirurgião. Então você tem que pensar essa mesma coisa na hora de contratar um colaborador. É muito importante que o colaborador ele realmente seja um cara com mais senioridade de mercado, porque isso poupa muito tempo. Então, você tem um produto caro, você consegue contratar as melhores pessoas. Por isso que subir preço é uma das variáveis mais importantes dentro do negócio, porque você vai melhorar sua margem, você vai melhorar seus clientes, melhorar seus funcionários, vai ter uma reputação muito maior no mercado, porque como você cobra mais, sobra mais caixa para reinvestir no seu negócio. Ainda tem um lance que a verdade é o seguinte, principalmente para quem está aqui no digital faturando, mas trabalha só com infoproduto e agora quer ir para o lance do high ticket, tem que entender. Cara, produto é muito leve de ser entregue. Porque o cara tem uma gravação, ó, tchau e benção, meu amigo. Obrigado. Já a mentoria, não, você tem um contato próximo. Quem paga mais barato, dá mais trabalho. Vocês podem ter certeza disso. Quanto mais barato esse cara paga, quanto menor a taxa de entrada dele na negociação, porra, pior ele é, velho. Tá ligado? É aquela história. Se for pro cara ser chato e encher meu saco, que seja pagando muito, que pelo menos eu tô feliz, entendeu? Então, isso é uma coisa que é uma verdade para todo prestador de serviço, para todo mundo que tem um negócio high ticket. Quem paga mais, dá menos trabalho e é melhor de lidar no dia a dia. Por isso que são clientes melhores. E qual que é a arquitetura, gente, de um high ticket, tá?
Basicamente, eu vou ter 5 pilares para montar um red ticket. Qual que é o primeiro? Qual que é a minha transformação? Qual que é a minha promessa clara? O que que eu ajudo essas pessoas a fazer? E aqui eu quero até trazer um disclaimer importante, que é o seguinte: na minha visão, o pior gargalo do mercado digital porque o pessoal quer vender o que não sabe fazer. Só venda o que você sabe. Não venda uma mentira. Vamos parar de transformar esse mercado maravilhoso nessa reputação de merda. Que é porque a galera vende uns produtos horrorosos, uns tem que eles não sabem fazer. E eu vou falar pra vocês, vender high ticket é fácil. O difícil é a entrega. Porque é um produto caro. Pô, vamos pegar nosso ticket médio. Cara, 60 mil. Toda semana a gente vende pelo menos uns 3 Ford Ka aqui na empresa. Então, tem que levar isso em consideração, entendeu? Eu não posso ter uma entregazinha em churuca. Eu não posso prometer pro cara uma parada que eu não sei fazer. A gente só promete aquilo que a gente sabe. Por vezes, melhor você ter uma promessa menor, mas que você vai ter mais case, mais resultado, mais sucesso. Você vai ter um negócio muito mais lucrativo, porque o segredo é o seguinte, cara. Não é você vender só uma vez, não. É esse cara entrar no seu ecossistema e não sair mais. É esse cara comprar todos os seus outros produtos. Então, aqui na minha empresa, por exemplo, ó, por que que eu criei mais um negócio com a Maria Cecília? Os clientes me contratam para minha implementação de tráfego e dentro da metodologia eu trago que eu utilizo o social selling. Eles vão querer um social seller. Formo esse cara, ainda vende esse cara para o cliente. Só que se eu me entrega uma merda, ele não vai comprar. Não vai comprar. Mas como a entrega é boa, o cara quer. Ele acredita nas outras soluções que eu trago para ele, porque tudo que eu trago funciona. Bora lá, gente. Qual que é o segundo pilar disso daqui? É uma metodologia. Isso aqui, para mim, é uma das palavras mais importantes dessa aula, tá? Mentoria não é sobre o expert, ela é sobre o método. Por quê? Uma vez que eu tenho um método, ele pode ser ensinado, replicado e pode ser entregue por outras pessoas. O que que vocês têm que entender, gente? Se você não tem uma metodologia muito clara, a sua empresa vai depender só do especialista. Se depender só do especialista, não vai escalar. Imagina só um especialista com 40 alunos em mentoria individual simultânea. Aí todo aluno decide na mesma semana que vai fazer reunião. O cara perdeu uma semana do negócio em call. Só que o detalhe é, se você está começando agora, não está fazendo seus 100 mil, você tem que fazer a venda e a entrega e liderar o time. Como é que você vai fazer tudo isso? Não tem tempo. Então, se você tem um sistema replicável e previsível, onde você consegue ensinar e delegar para outras pessoas, você tem um tesouro na sua mão, tá bom? Outro ponto é estruturar a jornada desse cara. Tipo assim, ó, cara, para a pessoa chegar na promessa que eu fiz, qual que é o passo a passo? O que que tem que acontecer? Então, aqui no caso da minha empresa, tem que ter um diagnóstico, tem que ter alguns fundamentos, tem que ter uma implementação, tem que ter uma otimização e vai ter uma fase de escala. E qual que é o processo dentro de cada uma dessas paradas aqui? Porque uma vez que eu tenho tudo isso estruturado, olha como é que fica fácil. Então, eu vou pegar aí no caso da minha empresa com a Maria Cecília. A mulher do mercado tradicional quer virar social seller. O que ela vai precisar fazer? Primeiramente, vai ter um celular para trabalhar. Então, 80-20 é isso. Se tem um celular, já pode trabalhar. Segundo, ela vai precisar aprender a técnica de abordagem. Quais tipos de abordagem que tem? Como é que quebra objeção? Como é que gera valor no agendamento? Como é que faz um bom reminder? Como é que age quando a pessoa dá no show? Ela tem que aprender a fazer tudo isso. Beleza. O que mais que ela vai ter que aprender agora? Como ela vai evidenciar para a pessoa que a contratou o serviço? Ou seja, como é que ela faz uma relatoria diária? Como é que ela entrega relatório toda semana? Porra, tô fazendo a minha entrega, tá dando merda. Como é que eu vou otimizar meus resultados? Então, entendi tudo isso, ó. A pessoa vai ter que ter um celular, saber fazer abordagem, apresentar relatório e saber otimizar os resultados. Pronto. Esse aqui é o processo dela para transformação. Agora, eu quebro esse processo em microetapas e vou criando um detalhamento aprofundado de ações para aquilo dali. Tudo isso aqui, além de ficar mais fácil para o meu aluno chegar onde é que ele quer, facilita para mim delegar para o meu time, porque está muito claro o que deve ser feito. Beleza. Entrega. Você tem que entender o seguinte, gente. Mentoria não é sobre volume de entregáveis.
é sobre transformação. Então, o que que a galera faz? 100 aulas, 200 aulas, encontro em grupo, mentoria individual. Pô, não preciso disso. O que eu preciso fazer? É desenhar como é que vai funcionar o meu produto. O que que essa pessoa vai receber? Vamos trazer mais para um lado de mentoria, porque eu acredito que quem está consumindo isso aqui é porque realmente quer vender mais mentoria. Qual, na minha visão, é a melhor arquitetura? Um encontro de diagnóstico, eu vou falar para vocês, o 80-20 tá aqui, cara. Fazer um bom diagnóstico, fazer um bom brief com esse cliente. No nosso caso, por exemplo, a gente faz um bom planejamento estratégico, faz um cronograma de 12 semanas de execução para bater os 100 mil em 12 semanas. Então, tipo, eu preciso fazer tudo isso. Uma vez que eu tenho tudo isso feito, qual que é o próximo passo? Tem que ter um plano de ação para essa pessoa. Então, fiz o briefing, fiz o diagnóstico, criei o plano de ação, como é que vão funcionar os próximos entregáveis? Particularmente para quem vende mentoria, o que eu recomendo é o seguinte: faz um encontro mensal em grupo, porque é uma parada muito boa, vai ter proximidade com o especialista, e se prometer individual, prometa que a individual é desbloqueada com base em execução. Porque senão você começa a lotar a sua agenda e o mentor vai ver que muitas vezes ele fica sendo um psicólogo. Por quê? Faz plano de ação, entra na reunião com o cara não faz nada. O negócio é o seguinte, fulano, a gente fez aqui nosso briefing, seu plano de ação é esse. Agora vai para lá, vai executar. Tudo que você tiver de dúvida, me chama dentro do grupo do WhatsApp, tá? A gente vai desembolar essa parada. Quero fazer uma próxima reunião? Tem que ter um mínimo de execução. Se não tiver, não faz sentido. Volta para lá e executa. A não ser que o cara esteja travado no processo. Então, na minha visão, a arquitetura tem que ser assim, ó, todos os entregáveis. Grupo geral dos alunos, grupo individual. Ele vai ter reunião mensal em grupo, área de membros. Eu gosto muito de colocar GPT e Playbook com a metodologia, porque poupa tempo do especialista. Além disso, eu vou ter encontro individual. Esse encontro individual, uma vez por mês, não necessariamente precisa ser com o meu expert. Tá começando agora, uma vez por mês com você, especialista. Porque no high ticket você não pode ter economia de entrega, é o que você tem de melhor. Até porque você vai estar até lapidando a sua metodologia, tá? Então, encontre esse cara individual. A partir do momento que agora você já tem muitos cases, já está bem detalhada a metodologia, pega alguém, treina para te ajudar na entrega. Então, agora com o especialista, a pessoa pode fazer até 3 encontros. O restante, cara, é com o estrategista que ajuda você, independente do nicho que seja. Vamos supor, porra, sou uma médica, vou vender uma mentoria para médica, beleza. Pego uma dessas minhas alunas, trago para cá, mostro para ela como é que faz, ainda mais em passo a passo, como é que ensina, ela vai me ajudar a entregar. Então, ao invés da pessoa, uma vez por mês, fazer reunião comigo, vai fazer qualquer do meu time. Por quê? O segredo é, o seu high ticket tem que andar sem um especialista. Especialista tem que entender o seguinte, cara, eu sou um empresário. Bota isso na cabeça. Você não é expert. Você é um empresário do mercado digital. Isso vai mudar o seu jogo. Pode ter certeza. E resultado do aluno, tá, gente? No high ticket, cara, aluno tem que ter resultado. Não pode ter economia de entrega. Aqui no meu caso, por exemplo, na minha implementação, até roleplay com o cliente eu faço, se for necessário. Por quê? Eu quero que esse cara voe, pô. Pô, esse cara entrou aqui, tá pagando, cara, esse cara tem que voar. É minha obrigação transformar a vida dessa pessoa, entendeu? Então não pode economizar. Qual que é o fatal do mentor, tá? Que eu vejo que é ajudar todo mundo, aluno em nível diferente, dor diferente, execução diferente. Como assim, Daniel? Na minha visão, a melhor forma de qualquer produto, eu até recomendo esse livro aqui para vocês, ó. Startup Enxuta. Para quem não conhece, é um livro sensacional, porque o grande lance é, tá? Uma vez que eu crio uma hipótese, eu tenho que validar ela, na verdade é construir, medir e otimizar. Por que eu tô falando isso? Se você pega um tipo de público e faz com eles só uma coisa, vai ficar muito fácil de você construir, medir, otimizar e treinar alguém. Quando eu comecei a minha empresa, por exemplo, eu prestava serviço de tráfego pago. Beleza. Daí eu entendi que só o tráfego não resolvia o BO do meu cliente. Eu precisava vender ser o estrategista. Só que o grande lance era, eu pegava diferentes clientes, aí tinha um cliente de webinário, um cliente de low ticket, outro cliente de perpétuo. Cara,
Ensina para uma pessoa fazer tudo isso. O cara que sabe fazer tudo isso é dono da empresa, porque senão não faz sentido. O cara que sabe fazer um bom tráfego pago, na minha visão, direito mesmo, como deve fazer, é o dono do negócio. Por quê? Você tem que olhar para o comercial também. Agora, ensina um cara a fazer tráfego de lançamento, de perpétuo, de low ticket, de high ticket. É muito complicado. É muito complicado. Meu sócio, por exemplo, são dois. Aqui na Simple, né? Nas outras empresas tem os outros sócios, igual a Cecília, por exemplo. O Matheus e o Luiz. Cara, o Luiz é o cara que lança o Pablo Marçal. E o Matheus é cria, literalmente, do Luiz. O Luiz ensinou pra ele tudo que ele sabe. O grande lance é, a mentoria dele, eu já falei isso com ele, gente, mentoria suas é fantástica. Porque vocês são os bravos, mano. Pra delegar isso daqui, é uma pica do tamanho do mundo. Eu, por exemplo, apesar de ter um resultadinho até expressivo, não consigo ajudar eles na entrega. Por quê? Porque é muito amplo. Então, tem galera que quer fazer lançamento, outros quer fazer high ticket, outros quer fazer low ticket. Então, na minha visão é, cara, eu vou pegar só um público. Então, aqui no meu negócio, por exemplo, quem eu pego? Só o cara que quer escalar o high ticket. Quero fazer lançamento? Não pego. Low ticket? Não pego. Por quê? Outro processo, outro treinamento, outra metodologia. O que eu faço é só isso. Não porque eu só saiba fazer isso, mas é porque é mais fácil eu treinar o meu time. Então, o próximo passo é como eu vou vender outros produtos, outras implementações com outras pessoas. Por quê? High ticket, o cara tem que ter resultado. O pessoal hoje é moedor de sonho. Traz uma porrada de cliente, não entrega porra nenhuma, ninguém tem resultado, sai falando mal do mentor. A maioria das mentorias do mercado são uma bosta. Porque a galera promete e não entrega. Não entrega por quê? Só preocupa com a venda. Ninguém olha para o LTV do cliente, não. Geralmente os marqueteiros aqui do mercado digital só olham para aquisição. Entrou o cliente aqui, o que mais que eu vou fazer com esse cara? Como é que eu vou expandir o valor dele? Quase ninguém olha para isso, mas isso é 80-20. O próprio Flávio Augusto, por exemplo, porra, cresceu a empresa muito forte em indicação, cara. Por quê? Produto bom, entendeu? Esse é o grande lance. Beleza, pessoal, bora lá. Depois que tem um high ticket que já funciona, Daniel, o que é um high ticket que funciona? Na minha visão, 100k de receita mês. Percebam que eu falei receita, eu não falei faturamento. Outra parada que a galera do digital não fala pra vocês. Eles falam que faz 50 mil de faturamento, aí vai ver, vendeu 10 mentoria de 10 mil, com R$ 1.000 de entrada. Entrou 10 mil de caixa, só que faturou 10 mil. Não mentiu. Mas, né? Eu prefiro isso aqui, ó. Jogo da receita alta. É bem melhor. Uma vez que eu criei agora esse high ticket, que já funciona, eu preciso começar a expandir meu valor. Por quê? Entenda só o seguinte, gente. Empresa nenhuma vive de só um produto. Se eu tenho um produto só, vamos supor que eu tenha 30% de lead qualificado, que é uma boa métrica. Eu vou pegar 70% para jogar fora? Não faz sentido. Isso eu crio uma outra solução para rentabilizar essas pessoas. Então, aqui na minha empresa, por exemplo, eu não vejo que a gente nem tem lead desqualificado. Eu tenho toda uma esteira que vai de 3 até 84 mil reais. Como é que tem lead desqualificado aqui? Não tem. E isso é melhor para quem? Para o meu negócio. Porque o meu closer fazendo uma venda de 3 mil por dia me dá 66 mil reais a mais de receita. Paga tráfego, paga a folha do time. O negócio agora fica muito mais lucrativo, muito mais escalável. Então vocês têm que começar a olhar não só com o produto, mas com o negócio como um todo, tá? Aí beleza, tem essa solução, como é que eu vou criar uma ultra high? Hoje, por exemplo, eu e o Matheus, a gente criou uma oferta de 300 mil, o lead que apareceu, cara. O lead apareceu, fez uma call com o closer, gostou, marcou uma call de retorno com os outros tomadores de decisão. Fiz uma call review com o meu closer. Quando eu vi, eu falei, mano, a gente vendeu uma parada pra esse cara de 300 mil. Vai ser um produto que vai ajudar ele assim, assim, assim e assado. Vamos mostrar essa oferta pro cara, pô. E se eu não tenho essa oferta aqui? Imagina. Eu vou fazer só X mil, um cara que eu podia estar fazendo 3 vezes mais aquilo. Não faz sentido. A mesma coisa o contrário. Pô, fiz um call com lead que não pode comprar esse produto. Eu não vou vender nada. Então, quando chega nesse momento, você tem que parar para olhar para isso. Por que que eu falo que é quando tem uns 100 mil de receita? Por quê? Na primeira fase do negócio, você ainda está muito forte na call de vendas. Então, qual que é o segundo passo, cara? Eu saio da call de vendas e meu time vende por mim. Aí agora eu vou ficar mais forte até na entrega, criando novas soluções, ficando mais estratégico no meu negócio. Estrutura de vendas, tá? Basicamente, high ticket, gente, é a venda mais simples que tem. Um processo de atração,
Daniel, como é que a gente vai usar isso daqui? Funil de lead dinâmico. Nas aulas abaixo você vai aprender. Agendamento. De processo de pré-vendas. Ou seja, SDR. Vai aprender. Diagnóstico. O que é isso? Call de vendas X1. Aqui abaixo vocês vão aprender. O que é o fechamento? A apresentação da oferta. Esse daqui a gente poderia até colocar ele junto, tá? Mas eu vejo que eles são partes diferentes, por quê? Uma coisa é fazer um bom diagnóstico, gerar valor para a pessoa, outra coisa é fazer ela comprar. Tanto que um dos pontos que eu mais bato hoje com o meu time são esses. Eu olho para o diagnóstico da reunião, até a hora da apresentação do produto, e depois só para o pitch, porque muda total o game. Um outro ponto é, gente, ajuste de mentalidade. Vocês têm que entender o seguinte, cara. O pessoal do mercado digital, eles são muito bons de copy. Então eles vendem para você que vocês vão ganhar dinheiro fácil. Não vão, pô. Você está criando uma empresa. Entenda o seguinte, vocês não estão criando um cursinho, não. Vocês estão abrindo uma empresa, um produto. Tem que cuidar de, desculpa, uma empresa, um negócio que tem que cuidar de produto, marketing, vendas, entrega, suporte, de time. Não é para uma coisa só, são para todos esses 6 pilares. É isso aqui que vai realmente deixar a parada lucrativa, fazer mais de 100k de receita por mês, de forma recorrente, previsível, com MRR, com uma boa reputação de mercado, entendeu? No começo, vocês vão fazer tudo. Depois, cria-se um sistema. Depois, cria-se um time, porque, cara, criei um sistema, vou começar a, a ensiná-lo para o meu time. Então, vou trazer para vocês a minha situação atual. Hoje, eu tenho 4 negócios. Não tem como eu sozinho cuidar dos 4. Então, o que eu tenho que fazer é desenvolver muito forte a minha habilidade de liderança para transmitir para o meu time e formar outros líderes. Então, eu estou formando uma líder de pré-vendas, estou formando um líder comercial, estou formando um outro estrategista para me ajudar a cuidar disso aqui tudo. Estou treinando meu gestor de tráfego para ele ficar ainda melhor, entregar mais resultado. Então, vocês têm que olhar para isso, para realmente o negócio como todo. E por último, gente, qual que é o verdadeiro objetivo aqui? Não é ficar vendendo mentoria. É ter um sistema replicável onde você tem metodologia, processo e playbook. Porque com isso você consegue treinar especialista, criar time e realmente escalar um negócio. Porque a entrega não vai depender 100% do expert. Conclusão: o objetivo não é vender mentoria, é realmente construir uma empresa, um sistema que constrói, transforma vidas e que realmente pode escalar. E o high ticket é a forma mais rápida de começar esse negócio, porque precisa de menos clientes, gera mais caixa e cria mais transformação, tá? Então, esse é o grande lance. Bora pra cima, nos vemos em breve.